Só recapitulando com vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, boa. Meu microfone parou aqui. Recapitulando com vocês, nós estamos estudando o Evangelho. Nós já passamos pelos Evangelhos, já passamos ali pela transição, entendemos o que aconteceu antes de Mateus ali, de Malaquias a Mateus. Estudamos os impérios que governaram ali sobre Israel, tanto antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus, quanto também no tempo em que Jesus nasceu, né? Então, os impérios que vieram ali sobre Israel foram a Babilônia, depois os medos e persas, depois os gregos e depois os romanos. Só estou relembrando vocês, tá? Cada um com a sua contribuição. Na época em que Jesus nasce, é o Império Romano que está subjugando Israel. E nós estudamos ali sobre o nascimento de Jesus, que é uma aula muito polêmica que nós tivemos, né? Que eu ensinei vocês ali sobre a estrela, ensinei que a Bíblia não cita que eram reis e nem que eram três magos que vieram visitar Jesus. A gente tem aquela aula toda bem polêmica ali do início. Estudamos o que aconteceu com Jesus desde quando ele nasceu até os 30 anos de idade, depois quando ele começa o seu ministério, e nós vimos ali entre os evangelhos a história de Jesus, ok? Hoje eu vou falar do finalzinho do ministério de Jesus, após a crucificação, que nós vimos na aula passada. Se eu não me engano, na aula passada a gente parou ali na parte que ele é crucificado, né, na parte de pós Judas traí-lo, e vou entrar aqui um pouco em Atos dos Apóstolos, tá ok? Vocês estão com o livro de vocês, dá para vocês aprofundarem um pouco mais a história a partir desse contexto que a gente está falando aqui. Tudo bem? Vou colocar algumas informações relevantes aqui à mesa, tá? Vamos voltar um pouco na história. Então, Jesus, ele ele teve seu ministério por 3 anos e 4 meses, popularmente falado ali 3 anos e meio. E quando Judas trai Jesus, ele é levado para. Ele é levado ali para o Sinédrio, onde ele é julgado pela corte religiosa da época, onde Caifás, Anás e Caifás condenam Jesus. Depois ele é levado ali para Pilatos, onde não havia acusação é, plausível de morte contra Jesus. A acusação era que Jesus estava se intitulando rei, estava se intitulando um deus ali. E perante Pilatos, Jesus não esboça nenhum tipo de reação concernente a isso. Pilatos manda ele então para Herodes. Na frente de Herodes, Jesus também não esboça nenhuma reação relacionada a ser rei, nenhuma ação relacionada ali à questão de querer tomar o lugar de César, porque aí sim poderia ter algo aplicado à lei. Ele é enviado a César e assim sucessivamente. Jesus ele não demonstra nenhum tipo de vontade de ser rei ali no quesito trono de César, né? Tomar o trono de César ou algo do gênero. Jesus ele volta para a mão de Pilatos, e quando ele está ali nas mãos de Pilatos, Pilatos ele fala a grande frase, a frase muito conhecida. Ele fala assim: olha, eu lavo as minhas mãos. Os judeus querem condenar ele, e quem pode executar uma pena capital, uma pena de morte, é somente Roma. Mas contra Roma, Jesus não tem nenhuma indagação, nenhuma subjeção contra Roma. E aí Pilatos fala: olha, eu lavo minhas mãos, se quiserem matar ele, você pode matar. É costume agora na Páscoa. Jesus ele foi morto na Páscoa. É um costume judaico soltar um ladrão ali como um ato de bondade. E aí vocês escolhem quem que vocês querem soltar: ou Barrabás ou Jesus. Pessoal, reforço aqui para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem abrir o microfone, podem levantar a mão aí,
perguntem, tá? A prova é hoje. A prova ela tá bem recheada de pegadinhas. Já alinho vocês a isso. Então, perguntem, não deixa nada passar, tá? Não fiquem com dúvida, vocês estão aqui na aula para isso mesmo, ok? Jesus, então, ele recebe o veredito, né? Ele vai ser morto. E aí ele vai sofrer agora as penas de um prisioneiro, então ele vai ser espancado, ele vai ser ali humilhado, vão colocar uma cruz nas costas de Jesus, vão colocar uma coroa de espinho na cabeça dele. Jesus, ele vai ali sofrer mutilações no seu corpo, vai ter feridas em todo o corpo de Jesus. Jesus, ele vai carregar uma cruz de eu acho que é mais de 30 quilos, se eu não me engano, nas costas, todo ferido, todo machucado, durante ali a chamada Via Dolorosa. Então, ele, em Jerusalém, ele vai caminhando até o Monte Caveira, ou chamado ali de Gólgota. E ali no Monte Caveira, Jesus é crucificado. Irmãos, eu estou passando rápido aqui, tá? Se vocês quiserem saber qualquer detalhe, vocês me perguntam. Jesus é crucificado. No momento em que Jesus ele está na cruz, havia ainda outros ladrões em volta de Jesus. Ele tem um diálogo com um desses ladrões. Jesus, mesmo na cruz, ele salva um desses ladrões e ainda intercede pelos romanos que estavam crucificando Jesus. Pode falar, irmã Andréia. A paz, pastor. Boa noite, tudo bem? Tudo O senhor falou aí. bem, irmão? Não some não. Não tô, não. Tava na aula passada, na aula retrasada também. Não tô Não, sumida, não, não. retrasado você não estava, não. Tava sim, Será que eu tô ficando tava. doido, então? Nossa, perdão, então, irmão. Acho que eu tô confundindo aqui. É, eu tava sim. Então, Então, pastor, como é que vai lá. o senhor chamou aí o Monte Monte Caveira, Caveira. também É, chamado como? Gólgota. Colga. É isso, eu vou escrever aqui no nosso chat, ó. É Gólgota. Ah, isso mesmo. Obrigada, pastor. Imagina. Esse monte, ele era um monte, como que eu posso dizer, bastante utilizado na época para julgar ali e fazer as execuções que eram necessárias, tá? Depois, vocês podem colocar na internet para vocês dar uma olhada nesse monte. Ele realmente parece uma caveira, tá? Você olhando de baixo assim, ele tem uma coisa meio esquisita. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Aproveitar que a gente está por aqui, é mais fácil. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bem rapidinho, só para vocês terem um pouco de noção do que a gente está falando aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, aí você só me confirma se vocês estão vendo. Olha se não parece mesmo uma caveira. É o monte onde Jesus foi crucificado. Parece mesmo, né? É óbvio que foi Nossa, na parte. parece mesmo. Parece uma caveira, né? Esse é o Gólgota, chamado Monte Caveira. É onde Jesus ele foi crucificado e existe. Ó, aqui eu vou falar coisa de pregador, tá? Existe uma linha que vai dizer que se isso aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar um lápis aqui. Hoje eu tô sem meu tablet. Aí fica difícil. Não, eu acho que eu não vou ter aqui ó, a canetinha. Alguns pregadores vai dizer que, tá vendo que parece uma caveira. Então Jesus ele foi crucificado na parte superior desse monte, né? Na parte ali de cima. E a cruz
nós sabemos que ela é uma, como se fosse um apontamento, né? Você tem a parte de cima onde ficam os braços abertos. Nossa, eu não consigo nem fazer uma canetinha aqui, isso aqui é sacanagem. Ele tem ali a parte que fica com os braços abertos, e você tem a parte que é fincada na terra. Se você olhar de uma maneira meio figurativa, a cruz ela parece uma espada. E essa espada ela é fincada na cabeça da caveira. Ou seja, Jesus vencendo a morte, cravando a cruz na cabeça dessa caveira. Tá? Essa aqui uma coisa meio figurativa que alguns pregadores eles trazem essa alusão, tá? Sobre o monte e sobre o lugar ali da crucificação de Jesus. Então dá para perceber aí que é bem característico e é por isso que é chamado de Gólgota. Tá? Jesus, ele morre, quando eu digo Jesus, ele morre, ele se entrega à morte, tá? A morte, ela não tem poder sobre Jesus. Então, Jesus, ele se entrega à morte. Olha aqui, ó, eu vou achar, achei outra imagem aqui do monte, para vocês terem uma visão mais ampla de como era a parte de cima. Mas só me confirma se vocês estão vendo aí. Sim, pastor, tô vendo. Vendo? A parte da caveira fica mais pro lado direito e a cruz ali, enfim, tudo que foi feito ali fica na parte superior, aonde foi a crucificação, tá? E Jesus, ele se entrega à morte. Ele, mesmo na cruz do Calvário, ele perdoa todos aqueles que estavam ali fazendo ele sofrer, ele clama a Deus e ele se entrega à morte. Quando ele se entrega à morte, a Bíblia vai dizer que houve um terremoto, os céus se fecharam, houve um tremelique na terra e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu é esse? O véu que ficava dentro do templo e que fazia a separação do Santo dos Santos para o lugar santo, ele se rasga de alto a baixo, simbolizando que, através da morte de Cristo, agora nós aqui temos acesso ao Pai. Nós podemos acessar ao Pai, não mais por sacrifícios, mas sim através do sangue vertido na cruz, que foi o sangue de Jesus de Nazaré. Decorrente disso, agora eu vou para algumas informações um pouco mais palatáveis para vocês. Jesus, ele fica por 3 dias no âmago da terra. Jesus, ele vai até as profundezas do Hades, até ali o Sheol. Tem uma aula que eu expliquei exatamente essa questão do Sheol, do mundo dos mortos no Antigo Testamento. E ali ele proclama a sua vitória aos espíritos que estavam em prisão. Proclamando a sua vitória, ele leva ali as pessoas que estavam no seio de Abraão para o paraíso e ele ressuscita no 3º dia no seu corpo glorificado. Jesus, ele tinha um corpo, quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo glorificado. O que isso significa? O que é um corpo glorificado? É um corpo que não é mais preso no espaço-tempo. É um corpo que Jesus, ao mesmo tempo que ele está aqui com a gente, Jesus, ele pode desaparecer e aparecer em outro local. É um corpo que o tempo não consegue mais prender. É um corpo que atravessa paredes, né? Quando Jesus ele vai se apresentar para os seus discípulos, ele atravessa a porta, ele não abre a porta. Ele simplesmente atravessa a porta. E daqui a pouco ele já some e já está em outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, esse corpo glorificado, Jesus ele também come com os seus discípulos. Lembra lá na beira da praia? Ele faz peixe, ele faz ali aquela fogueira ali, e ele se alimenta junto com os seus discípulos. É difícil um pouco da gente entender isso, mas é esse tipo de corpo que nós teremos quando nós chegarmos naquele grande dia, a gente ou
ter o arrebatamento ali ou quando a gente for para a glória, tá? É esse tipo de corpo que a gente vai ter. É um corpo glorificado. O apóstolo Paulo vai nos falar isso, que o nosso corpo vai passar por essa transformação e tudo aquilo que era corruptível no nosso corpo vai passar pela incorruptibilidade, não vai ser mais corruptível. Nós teremos esse corpo de glória. E Jesus, então, ele fica, meus irmãos, por 40 dias ainda aqui nessa terra, e Jesus ele vai se apresentar para várias pessoas. Cerca de 500 pessoas vão ver Jesus ressuscitado. Cerca de 500 pessoas vão presenciar Jesus ressuscitado. Primeiro ele aparece ali para as mulheres que foram até a tumba dele. Depois ele se apresenta para os seus discípulos e depois ele vai se apresentando aí para outras pessoas até que no 40º dia, Jesus no Monte das Oliveiras, ele reúne uma multidão e ali ele é assunto aos céus. Ele sobe aos céus de carne e osso, né? E os discípulos ficaram olhando tanto para os céus que precisou aparecer alguns anjos ali para dizer, olha, Jesus ele já foi, ele já partiu para a glória, mas um dia ele voltará dessa mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. E é essa a promessa que nós temos e que nós guardamos no nosso coração, da volta de Jesus, que ele voltará para buscar a sua igreja. Quando Jesus ele estava aqui na terra, ele disse assim para os seus discípulos, ó, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto de poder, né? Ou sejam do alto revestidos de poder ali, tanto faz a ordem. Jesus, ele foi, mas ele deu uma ordem, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E os seus discípulos irão obedecer a ordem de Jesus, e é onde eu entro aqui na nossa aula de hoje. Pode falar, irmã André. Pastor, na sua visão, por que somente no 41 dias, né, no 41º dia, esse propósito desses 40 dias na Terra, qual é a visão do Senhor? Perfeito, perfeito. Nós temos que lembrar, irmã Andréia, que Jesus, ele... E não só Jesus, né? Mas a Bíblia, ela é toda enigmática. Opa! Travou a língua aqui. Ela tem esses enigmas. A Bíblia, ela tem essa questão da numerologia, tanto quanto no Antigo Testamento, quanto no Novo. E quando nós olhamos para 40 anos, ou ciclos de 40 anos, a gente está falando, aqui eu estou falando de anos, tá? A gente está falando de gerações. Então, 40 anos na Bíblia quer dizer renovação, quer dizer restauração, ou nova geração, ou novidade, né? Mudança de estado. Quando nós entramos para 40 dias, a gente está querendo não trazer esse quesito de anos para dias, né? Mas a gente faz a alusão de 40 dias de confirmação do que está sendo feito, ou vitória sobre alguma luta, sobre alguma questão, né? Agora eu vou te dar exemplos. Jesus, ele ficou 40 dias no deserto. Por que ele ficou 40 dias no deserto? Porque ele precisava vencer ali o mal. Ele precisava se preparar, óbvio, e no final ele vence o mal no deserto. Então, 40 dias, a gente vê que é um número de conquista. É um número que muda tempos e estações. Após 40 dias, Jesus inicia seu ministério. Moisés ficou 40 dias no monte. Após 40 dias no monte, ele vence esses 40 dias e entrega a lei para ele. Elias ficou 40 dias caminhando, sem comer e sem beber. Após esses 40 dias, ele vence ali a questão de Acabe e tudo aquilo que a gente conhece. Então, os 40 dias é uma conquista. Jesus ele ter ressuscitado, isso é uma vitória? Sim, mas para chancelar essa vitória, ele fica por 40 dias, e nesses 40 dias ele dá instrução aos seus discípulos, ele ensina os seus discípulos, e depois
como quem diz, venci a morte, ressuscitei, fiquei nesses 40 dias aqui para mostrar para todo mundo a minha conquista. E aí ele é assunto aos céus, tá? Não tem uma resposta exata, mas tem essa linha de raciocínio de conquista, ok? Após esses 40 dias que Jesus ele fica aqui, ele é assunto aos céus e os seus discípulos eles permanecem em Jerusalém e eles ficam em Jerusalém orando e buscando a presença de Jesus. Até que chega o dia de Pentecostes, que é Atos capítulo 2. O que é o dia de Pentecostes? Depois da Páscoa, Jesus ele morreu na Páscoa, ressuscitou na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, existe uma festa que em hebraico se chama Shavuot e em grego se chama Pentecoste, que é a festa da colheita. Então, depois da Páscoa, depois da libertação do povo do Egito, 50 dias depois, eles já estavam colhendo e comemorando no deserto. E essa festa da colheita é uma festa perpétua que eles comemoram até hoje. E é nessa festa onde vai acontecer, na festa de Pentecostes, é onde vai acontecer a manifestação do Espírito Santo. Ok? Então, Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que é o que a gente vai estudar hoje, e ele vai escrever para Teófilo, que é o receptor ali da sua narração, igual o Evangelho de Lucas. Ele vai escrever ali não só agora a história de Jesus, como ele já escreveu no Evangelho de Lucas, mas Lucas agora ele vai tratar a história inicial da igreja. Ele vai mostrar como que se desenvolveu a igreja primitiva. E com isso, logo no capítulo 2, ele traz esse acontecimento do derramar do Espírito Santo. Mas antes de chegar esse prelúdio de Atos capítulo 2, vocês concordam comigo que Judas ele morreu, né? Ele se enforcou ali e depois a corda não segurou ele cai no vale, a barriga dele é toda aberta e ele morre ali jogado no meio de um vale, sozinho, enfim, ele morre ali sozinho. Com isso, haviam-se 12 discípulos, agora são 11. Mas os outros discípulos, eles irão eleger um substituto para Judas. Eles vão se reunir no cenáculo, onde Jesus ele fez a última ceia, e eles vão escolher alguém para ocupar o lugar de Judas. E como que eles fizeram essa escolha? Eles fizeram essa escolha através de sorte, de sorteios. E através desse sorteio, a escolha ficou ali entre José Barsabás, o justo, e Matias. E eles oraram ao Senhor e após lançar novamente sorte, Matias foi escolhido para que fosse ali o substituto de Judas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Alguém já ouviu alguma coisa sobre Matias na Bíblia? Não. A gente nunca ouviu nada sobre Matias na Bíblia. A gente conhece Matias porque aqui nesses capítulos ele é citado, mas ele não fez nada assim proeminente como os outros discípulos, ok? E aí, mais à frente, lá em Atos capítulo 9, nós vamos ver a escolha de Paulo para ser um apóstolo de Cristo, e ele sim foi alguém aí bem proeminente. Mas é importante vocês que estão estudando teologia, estão estudando a palavra, vocês saibam que houve um substituto para Judas, e o nome dele é Matias, tá? O nome dele é Matias. E aí, como eu estou dizendo aqui para vocês, a festa de Pentecoste ela ocorre 50 dias após a Páscoa, agradecendo a Deus pelas provisões daquele ano ou daquele período ali de colheita. Pode falar, Anderson, depois eu continuo. Ô, professor, você falou que eles lançaram sorte. Então, aí agora eu estou na questão. Eles lançaram sorte. E isso não se enquadra um pouco em questão de jogo de azar?
é errado jogar, tentar se fazer relacionado. Porque vocês falaram que eles usaram da sorte, ué. Aí ele Você vai me colocar nesse vespeiro na última aula do ano? Aí ele levantou essa questão, né? Eles lançaram sorte. Boa. Eu conversei com a turma de segunda-feira em sala de aula sobre isso, em outro momento, mas essa sorte aqui não é uma sorte do tipo, eu vou jogar aqui na Mega Sena para ver se eu ganho, eu vou jogar aqui no Vale Cap para ver se acontece, eu vou apostar aqui na Bet para ver se eu consigo. Não é esse tipo de sorte, de ganho. Aqui é um tipo de sorte que era usado no Antigo Testamento para você saber qual é a vontade de Deus para alguma ocasião. Você lembra, a gente já estudou junto o livro do Êxodo, e eu ensinei vocês que na indumentária do levita existia duas pedras que ficavam no ombro dele. Essas pedras eram chamadas de Urim e Tumim. Essas duas pedras, elas eram utilizadas justamente nesse momento de tirar a sorte, para saber qual é a vontade de Deus. Era uma pedra vermelha e outra verde. Eles faziam uma oração e jogavam essas pedras. Se a pedra verde iluminasse, ficasse ali brilhando, eles sabiam que era positivo e que poderiam ir para a guerra, por exemplo. Se era a pedra vermelha que iluminasse, eles sabiam que não era para ir à guerra. Isso era usado lá no Antigo Testamento. Aqui no Novo, eles seguem essa prática de sorte. Por quê? Eles estão ainda entendendo e compreendendo que agora eles vão ter ali a ação do Espírito Santo e que não precisa mais usar sorte para saber qual é a vontade divina. Você pode orar e o Espírito Santo testificar no seu coração. É tão verdade isso, Anderson, que nos próximos capítulos de Atos, você pode perceber que qualquer atitude que os discípulos tomariam posteriormente, eles vão orar. E aí, qualquer atitude que eles vão tomar, eles vão falar assim, olha, nós aqui, discípulos, mais o Espírito Santo, achamos prudente fazer isso, fazer aquilo, e assim por diante. Tá? Então, aqui, eles estão deixando as práticas do Antigo Testamento para entrar no Novo, que é o conhecimento ali que o Espírito Santo traria para eles. Respondi a sua pergunta? Sim. Então, meio que você falava que era lançar a sorte, mas eles estavam pedindo direcionamento para Deus. Né? Então, meio que não era uma sorte, né? Eles estavam pedindo direção para Deus, só que eles usavam desse meio para Deus responder. Perfeito, exatamente isso. É que a Bíblia usa a palavra sorte, é por isso que a gente traz aqui, tá? Mas não é sorte igual a gente está pensando que é hoje, não, tá? Entendi, professor, entendi. Boa. E aí, pessoal, voltando aqui, nessa festa de Pentecostes, 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, é onde vai acontecer o mover do Espírito Santo, tá? Aqui eu sei que tem uma grande confusão, porque as pessoas acham que aqui foi o batismo com o Espírito Santo. E tem uma diferença de batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Ter ali o Espírito Santo se manifestando na sua vida. São coisas diferentes, tá? Eu vou contar aqui o que aconteceu em Atos capítulo 2, e depois eu explico essa questão do batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Se vocês tiverem dúvida, fica à vontade para perguntar. Estavam, então, meus irmãos, todos reunidos, Atos capítulo 2, versículo 1, estávamos todos reunidos no mesmo lugar, em oração. Cerca de 120 pessoas juntas, orando e aguardando em Jerusalém, conforme Jesus tinha falado 10 dias antes. Tá? E na perseverança dos discípulos, em 10 dias, com harmonia e orações, a Bíblia vai dizer que veio como se fosse um vento naquela casa e eles foram cheios do Espírito Santo. E ouviu-se línguas repartidas como que de fogo, em que eles assim falavam. Tá? Vamos entender o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Tá? Essa ação aqui da descida do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, aconteceu às 9 horas da manhã. Foi de manhã que aconteceu a manifestação ali
do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos que estavam reunidos ali, tá? O que aconteceu? Tem dois moveres aqui. Eles estavam reunidos, foram cheios do Espírito Santo, e como era uma festa de Pentecostes, a cidade ela estava cheia de gente. Depois você pode ler lá no capítulo 1 e 2. A cidade estava abarrotada de gente de todo lado. Agora eu vou dar um exemplo como se fosse no dia de hoje. Eu estou dando uma festa aqui na minha casa, e aí eu começo a falar japonês, e passa na rua da minha casa um japonês. O japonês vai falar, como assim? Eu estou aqui em São José dos Campos, no Brasil, tem um cara ali que nem é japonês falando japonês, ou seja, ele vai entender o que eu estou falando. Isso foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Os 120 que estavam ali, eles começaram a falar outras línguas, e aqui não é línguas estranhas, mas sim outros idiomas. Então eles começaram a falar, aqui, só para vocês entenderem, japonês, inglês, espanhol, começaram a falar húngaro, começaram a falar ali chinês, enfim, outras línguas de outros idiomas. E por que outras línguas de outros idiomas? Justamente porque eles precisavam dessa chancela, dessa ação sobrenatural para que as pessoas acreditassem no que estava acontecendo. Porque logo quando as pessoas começaram a ouvir esse barulho todo, o que eles falaram? Eles estão bêbados. Não é nem meio-dia, né? E essa galera já está tudo bêbada aí dentro dessa casa, desse cenáculo. Aí Pedro fala assim, olha, eles não estão bêbados, não. A gente está reunido aqui porque a gente está sobre uma palavra. E toda vez que nós estamos sobre uma palavra, nós aguardamos fielmente sobre a palavra que Jesus nos entregou, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí Pedro ele começa a pregar ali para essas pessoas, e essas evidências de línguas estrangeiras chancelava que aquelas pessoas não estavam bêbadas, mas sim sendo usadas de uma forma sobrenatural por Deus naquele momento. Então, se eu sou um estrangeiro, estou andando ali em Jerusalém, vejo alguém falando a minha língua, é óbvio que eu vou acreditar naquilo que está sendo falado. Por quê? Porque a pessoa está falando da minha língua nativa. E é isso que aconteceu aqui em Atos, capítulo 2. Ok? Pastor, mas você falou que aqui eles não foram batizados no Espírito Santo. Por quê? Irmãos, coloque uma coisa na mente de vocês. Batismo com o Espírito Santo não é você falar em outras línguas. Batismo com o Espírito Santo é você ter o seu caráter mudado. Batismo com o Espírito Santo é quando você aceita Jesus. Quando eu digo você aceitar Jesus, não é quando você levanta a mão na sua igreja e faz a oração, não. É quando muda uma chavinha dentro de você, que você não é mais o mesmo, que você não consegue mais ser você mesmo. Pode ser num culto que isso aconteça, pode ser na sua casa, ou pode ser em qualquer outro lugar, mas é um momento que você cai em si, que você percebe que precisa de um Salvador, que você precisa de Jesus na sua vida, e a sua vida é transformada. Ali você é batizado com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo é a mudança de caráter. É você ter o seu caráter mudado, transformado. E alguém que é transformado não volta mais a ser o que era antes. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora vivo a vida que eu tenho, eu vivo na vida de Deus, na vida de Jesus. Ele vive em mim. E aí, aonde que os discípulos foram batizados? Eles foram batizados lá em João capítulo 21, se eu não me engano. Eu vou só confirmar aqui para vocês isso, capítulo 20. João capítulo 20, versículo 21, Jesus, ele vai batizar os seus discípulos com o Espírito Santo ali. E ali eles vão ser ativados por ele. Jesus vai falar no versículo 22, recebei o Espírito Santo. Então, eles já estavam batizados, eles já eram umas pessoas transformadas. Em Atos capítulo 2, o que acontece é a manifestação do Espírito que já estava dentro deles. Ok?
é a manifestação. Então, falar em outras línguas não é batismo com o Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo, mas não é um batismo com o Espírito Santo, tá? Pode falar, Wenderson. Então, professor, quando o João estava, não me lembro como é que fala lá, ele estava batizando, aí ele fala que ia vir outro depois dele que ia batizar com fogo. Esse batismo com fogo que ele fala se refere ao quê? Isso aí não é esse batismo aqui. O batismo que João está falando que é de fogo é um batismo onde as pessoas serão lançadas no fogo eterno, tá? Esse negócio de receba o batismo com fogo é antibíblico, isso é uma heresia, porque o batismo bíblico com fogo é quando Jesus vai pegar a pessoa e jogar ela lá no lago de fogo, lá no onde o fogo não se apaga, tá? É que no meio pentecostal as pessoas que elas gostam muito do mistério ali, né? Gostam muito do reteté, desse negócio do fogo aí, fogo para cá, fogo para lá, mas as pessoas não param para ler e entender o texto. Ali Jesus ele está dizendo que as pessoas que não dão fruto serão como palhas que serão jogadas no fogo ardente, tá? Aqui, por que as pessoas confundem? Porque em Atos capítulo 2, é dito que eles ouviram línguas repartidas como que de fogo. O texto é claro, é como que de fogo, não que era de fogo. E por que línguas como que de fogo? Não sei se vocês já ouviram aí, eu acho que a grande maioria sim, as pessoas falando em língua. Parece que ela está pegando fogo mesmo, né? É uma coisa sobrenatural. Então, ali é uma figura de linguagem para a gente entender o que eles estavam ouvindo. A irmã Carol, misericórdia, já oraram para mim profetizando batismo com fogo. Paulo Anderson para mim também. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, com esse tipo de coisa, porque batismo com fogo na Bíblia é o batismo que você será lançado no lago de fogo. Tá? Você será lançado no lago de fogo. Ah, pastor, eu tenho que buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas espera aí, você já não é alguém regenerado? Você já não é alguém que aceitou Jesus? Você já não é alguém que não vive mais para si, mas vive para Cristo? Você já é batizado. Na mudança de caráter. Qual que é a mudança de caráter, professor? Paulo vai dizer, aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Você não consegue mais ser a pessoa que você era antes. Eu até costumo dizer, né, nas minhas ministrações, você não consegue mais pecar da forma que deveria, você não consegue mais pecar de uma maneira leviana. Por quê? Porque você está selado pelo Espírito Santo. Ah, não, mas eu queria falar outras línguas. Então não é o batismo com o Espírito Santo que você tem que buscar, porque já é batizado, você já foi transformado, você já tem um novo caráter. O que você tem que buscar é o dom de falar outras línguas, que isso não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, tá? Aqui, em Atos capítulo 2, é a multiforme linguagem que o evangelho teria que alcançar. Ou seja, aqui os discípulos, eles não falaram as famosas línguas estranhas. Aqui eles falaram línguas de outros idiomas. Russo, português, inglês, espanhol, enfim, outros idiomas. E aí vem a famosa pergunta também, né? Mas, e as línguas que eu ouço na igreja lá, umas línguas esquisitas, uns negócios meio estranhos? Isso é uma ação do Espírito de Deus que habita em nós, e quando nós temos esse dom de falar em línguas estranhas, né, o nosso espírito se comunica com os céus de uma forma sobrenatural, e nós falamos outras línguas que são línguas estranhas, tá? Essa língua estranha, nós não entendemos ela. Tem um outro dom, né? Eu sei que a aula aqui não é sobre dons, mas existe um outro dom que é o dom de interpretação de línguas, onde você interpreta aquilo que você está dizendo, ou outra pessoa está dizendo, mas de uma forma geral, você não entende o que você está dizendo, porque é o teu espírito que está falando com Deus. Ele está traduzindo o que você está sentindo para Deus. Ok? Pode falar, irmã Carol. O pastor, tira uma dúvida. Quando
Na verdade, já fazia bastante tempo que eu era convertida e eu falei em línguas de uma forma assim sobrenatural que eu não consigo explicar, sabe? O mover do Espírito Santo, o que eu senti. E nunca mais eu consegui falar e sentir da mesma forma assim que eu senti naquele momento, sabe? Uhum. É, eu posso repetir as línguas que os pastores falam na igreja. E como que funciona isso daí? Porque, assim, é uma questão de liberdade do Espírito Santo ou não sei, porque isso fugiu do meu entendimento. Até eu já perguntei outras vezes sobre isso. Porque, assim, para eu falar em línguas, eu acho que eu preciso sentir o mover do Espírito Santo. E eu vejo o povo falando, tipo, parece que tá repetindo o que os outros pastores falam. Perfeita pergunta. E tá muito bom vocês perguntando hoje, hein, gente? Continue assim, perguntem mesmo, tá? Vamos lá. Quando nós falamos de línguas estranhas, quando eu falo línguas estranhas, não é porque é estranho, não, tá? É para a gente diferenciar aqui o falar outros idiomas. Quando nós falamos de língua estranha, o próprio texto fala que quem dá essas línguas, quem dá o dom é o próprio Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é quem vem sobre nós e nós começamos a falar essas outras línguas. Tem dois tipos de situações, irmã Carol. Tem uma situação que você foi usada pelo Espírito Santo no sentido de ele veio sobre você, usou você nessas línguas, né? Olha, eu recebi a mensagem aqui que vai acabar em 15 minutos. Usou você nessas outras línguas e depois você não foi mais usada pelo Espírito Santo nessas línguas. Por quê? Foi uma ação. Opa, vocês estão me ouvindo, gente? Aqui tá normal. Aqui tá normal também, professor. A Tamires falou aqui que travou. Tá me ouvindo, Tamires? Eita. Pode ser a internet dela que tenha caído, porque aqui tá normal. Ah, tá, boa. Se alguém puder mandar uma mensagem lá no grupo, lá avisando ela que tá normal aqui, às vezes ela caiu e tá achando que a gente caiu aqui. Vamos lá. E você foi usada de uma maneira pontual, o Carol, você foi usada de uma maneira pontual pelo Espírito Santo. A segunda hipótese é você ter ali o dom do Espírito Santo. É você realmente ter gerado esse dom, essa manifestação do Espírito Santo dentro de você. E quem tem o dom de falar em línguas, não que ele fala quando ele quer, mas eu não preciso sentir nada para eu falar. Na verdade, é o contrário. Muitas das vezes eu falo para sentir. Porque a língua estranha, ela é uma língua dada pelo Espírito Santo de Deus. E se é o Espírito Santo quem dá, não existe essa de repetir o que o outro está falando. Óbvio, tem gente que faz, tem gente que faz aquelas maluquices todas, tem gente que fica inventando coisas, tem gente que fica imitando também outras pessoas, mas eu já vi pessoas, por exemplo, aqui na minha igreja falar uma língua e eu preguei em outra cidade, a pessoa estava falando a mesma língua da pessoa lá da minha igreja. Eu já vi isso acontecer. E por quê? É o mesmo Espírito Santo. Olha o Anderson aí, The King, The Power, né? Vigia, Marão. Então, tem essas duas possibilidades. Ou você foi usada de uma forma momentânea ali pelo Espírito Santo, tá? Ou nós temos que buscar gerar, tá? Gerar esse fruto dentro de nós e falar em outras línguas. E você não precisa ficar com esse receio, esse medo de, nossa, eu vou ficar repetindo o irmão, ficar repetindo as outras pessoas, né? Quando você quer manifestar esse tipo de dom, ele vem na sua mente. É você fechar os seus olhos, começar a orar, pedir para o Espírito Santo te manifestar em você esse dom, e na sua mente vai vir a língua. É na sua mente que vai vir, já vai descer na sua boca, sua língua já vai começar a embolar ali, e isso vai acontecer de uma maneira natural, tá? E não precisa ficar com esse medo ou receio de estar imitando alguém, porque quem dá a língua e também a variedade de língua é o próprio Espírito Santo de Deus. E uma outra questão também, tem gente que vai falar, sei lá, uma frase gigantesca, e tem gente que vai falar 3 palavras em línguas. Mas qual que é a diferença?
Tem gente que o Espírito Santo deu a variedade de língua e tem gente que vai falar pouco mesmo, não tem problema nenhum. O que a gente tem que entender é falar em outras línguas é uma oração do teu espírito com Deus. É o teu espírito se comunicando com Deus de uma forma, vamos colocar ali, né, uma oração power, né, uma oração direta ali no trono de Deus, tá? Só para você entender, tá bom? Acho que o Anderson falou, quando eu era mais novo, me ensinaram que tinha que ficar dando glória a Deus e aleluia para ser batizado. Eu ficava falando sem parar. Dessa forma, o Anderson, você vai por indução, né? Porque você fica falando glória, 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 essa língua uma hora vai rolar mesmo, tá? E no meio pentecostal, muitas das vezes vai usar esse termo mesmo, ser batizado com o Espírito Santo. E para ser batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em língua estranha. É super errado esse tipo de visão. O batismo com o Espírito Santo é você ser uma pessoa transformada. Você falar em línguas estranhas é um dom que não tem nada a ver com o batismo, tá? Eu sei que popularmente nas igrejas usa-se esse nome, mas é bem diferente. Eu consegui te responder, irmã Carol? Você conseguiu entender? Se ficou dúvida ainda, você me fala que eu tento uma outra abordagem. Não, eu consegui entender tudo certinho. A questão era que, tipo assim, não que eu nunca mais falei em línguas, eu falei, mas é porque, eu não sei se o senhor tá conseguindo entender, porque eu senti a presença do Espírito Santo, assim, tão sobrenatural, que daquela forma que eu senti naquele dia, assim, eu não senti mais, sabe? Tipo, não sei se era uma Entendi. fase que eu estava passando, que talvez Deus colocou que era uma coisa que eu precisava para aquele momento, né? Porque fala que a línguas estranhas é uma exortação para nossa, né, para nossa vida. E se eu tiver errado, me corrige. Não, vai lá, tá certo. Então, talvez para aquele momento era o que eu estava precisando. Outras vezes eu falei sim em línguas, de sentir a presença, tudo assim, mas não foi assim sobrenatural. Então eu ficava achando que quando eu fosse falar em línguas, que era alguma coisa da minha carne, entendeu? Mas mesmo assim, eu sentia o mover do Espírito Santo. Só que eu ficava com medo, tipo, e várias vezes eu ficava tremendo e ficava com a boca fechada de medo de, sabe, tipo, de os outros ficar falando, ah lá, tá falando. Então, por medo de julgamento mesmo. Mas Não, conseguiu não, me mas responder sim. se desprenda disso. E muitas das vezes é o que você falou, o Espírito Santo ele vai vir de uma forma muito mais intensa por conta do momento que você está passando, sobre alguma coisa que você está passando. Mas sempre que você sentiu o mover do Espírito ali, abre a boca mesmo e fala em línguas mesmo, porque você edifica o seu próprio espírito, você se edifica a si mesmo. E às vezes tem coisas que a gente não consegue explicar em palavras, e falando em línguas, o Espírito Santo intercede por nós. Então, assim, use a língua como uma ferramenta mesmo de Deus para sua vida, tá? Use a línguas estranhas para isso. Mas eu não sei o que eu estou falando. Eu dou um indicativo. Eu consigo te dar um indicativo do que você está falando. Quando você fala em línguas, o propósito que está no teu coração, que te fez começar a orar, é o que o teu espírito está falando em línguas. Então, vou dar um exemplo. Eu estou orando aqui pelo Anderson para Deus abençoar ele. Se eu começo a falar em línguas, essa língua estranha que eu estou falando é justamente a oração que eu estava fazendo, só que numa outra linguagem direto para Deus, entendeu? Recebe aí, Anderson. Então, irmã Carol, dá lugar mesmo. Sempre que você sentir o mínimo que for, ou se você não está sentindo nada, fale em língua, tá? Fale em línguas, porque a língua é um dom que você precisa exercitar ela para que você tenha domínio também sobre ela, tá? Só uma dúvida aqui, antes de eu passar para a irmã André. A irmã Tamires voltou aí? Você está aí, Tamires? Eu voltei. Tinha sumido o som, mas aí voltou. Quando eu saí, voltei de novo. Boa. Obrigada. Imagina. Pode falar, irmã André. Pastor, a palavra fala que o falar em línguas é para sua própria edificação, né? Sim. Mas na sua visão, até que ponto é essa edificação? Porque edificar é o quê? É construir o relacionamento com o Senhor? Tá. Na verdade, sua pergunta o que significa essa edificação, é isso? Não, então, a palavra nos diz que é para a nossa autoedificação, o falar em línguas, né? A gente se edificar. Mas esse edificar
na sua visão, criar esse relacionamento com Deus, até onde vai esse edificar? Perfeito. Aqui são multiformas, tá? Esse edificar, ele pode ser, como a irmã Carol falou, uma exortação. E edificar, se a gente pega na palavra mesmo, é uma construção. Então, é uma construção, é um processo aonde você vai construir junto com o Espírito Santo um molde onde ele vai moldar o seu caráter através de falar em línguas estranhas. Então, quando você está falando em línguas estranhas, pode ser ali uma exortação, pode ser ele limpando algo do seu coração, pode ser ele te ensinando algo, ele estabelecendo coisas dentro de você, na sua alma, no seu coração. Então, é muito multiforme, muito amplo a ação ali quando a gente começa a falar em outras línguas. E a edificação é uma construção. Enquanto você estiver aqui nessa terra, infelizmente, a gente está preso nessa nossa carne pecaminosa, e toda vez que você é edificado, você deixa de ser um pouco carnal e passa a ser mais espiritual. Então, a edificação é essa construção do seu fortalecimento espiritual, tá? Entendi. Porque na época da pandemia, né, nos anos que nós ficamos ali, acho que foi a época que eu mais tive um relacionamento, assim, eu falava em línguas o tempo inteiro, e inclusive, quando eu me virava, quando eu estava dormindo, a minha língua estava falando sozinha. Era algo assim que eu não, assim, foi uma experiência, mas eu vivi as experiências mais extraordinárias com o Senhor dentro da minha casa. Olha E eu só. acredito que, assim, o falar em línguas te edifica muito mesmo, te aproxima muito, muito mesmo. E aí eu até faço uma pergunta para você. Nesse período que você falava em línguas com certa frequência, assim, você também viveu coisas sobrenaturais sem ser ali naquele momento, em outras frentes, assim? Sim, muitas. A gente fica justamente, muito mais aberto, mais aflorado. Exatamente, é isso que eu ia falar. Quando a gente tem esse costume, a gente começa a ficar um pouco mais perceptível no mundo espiritual e coisas sobrenaturais tendem a acontecer com mais facilidade. Pode falar, Tamires. Eu queria saber se em algum momento todos nós teremos que falar em línguas estranhas, ou se o dom ele é totalmente individual para cada um. Nossa, muito boa pergunta. O dom, ele é como... Imagina como se fosse uma mexerica, sabe? Você tem um fruto que é fechado, mas quando você tira a casca, ele tem vários gominhos. E quando você olha para Gálatas, Paulo ele fala assim, a gente tem que buscar o fruto. E aí quando ele fala do fruto, ele começa a falar de vários. Ou seja, é um fruto igual a mexerica ali, a pucana. Ele tem vários gominhos. E esses gominhos, eles têm alguns que já são manifestos em nós, que a gente já nasce com aquilo aflorado dentro de nós, e outros que só irão se manifestar se a gente buscar, se a gente quiser, né, aquilo. Então tem gente que vai passar a vida inteira e nunca vai falar em outras línguas, ou língua estranha, justamente porque ela não busca aquilo, e tá tudo bem. Só que esse fruto, ele é uma ferramenta espiritual. Então, se eu busco ele e ele se manifesta em mim, eu tenho uma ferramenta para lutar minhas guerras, eu tenho uma ferramenta para acessar o mundo espiritual, que é o que a gente está conversando aqui. Então, é uma ferramenta. Então, eu aconselho todo mundo a buscar isso. Mas isso não é obrigatório, isso não vai acontecer com todas as pessoas, porque é algo individual. A mesma coisa, o dom de cura. Tem muita gente que busca e tem esse dom de cura, e outros que não buscam, né? Como que eu sei o que eu devo buscar? Você tem que buscar o dom, ou o fruto do Espírito, gerar o fruto do Espírito em você, atrelado ao seu propósito. Qual que é o seu propósito? O meu propósito é ser um missionário, que eu vou visitar vários países, e eu quero fazer o mover de Deus lá. Então você tem que buscar o dom de cura, o dom de maravilha, o dom de falar em outras línguas, porque você vai precisar desses dons lá onde você for, né, para manifestar a glória de Deus ali. O meu dom, eu quero ter o dom de, sei lá, eu quero ser um médico que vou mudar a vida das pessoas. Você não precisa tanto assim de um dom de variedade de línguas, por exemplo, mas você precisa ter o dom de cura. Então você vai
atrelando os dons e a busca dos dons ao seu propósito. Lembrando que quanto mais é dado, mais é cobrado. Né? Não adianta nada eu pedir o dom de cura para Deus se eu não estou disposto a entrar dentro de hospital e orar para as pessoas doentes lá dentro. Não adianta nada eu pedir o dom de falar em línguas para o Senhor, por exemplo, se eu tenho receio ou vergonha de falar isso perto de outras pessoas. Então, aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós temos que usar e usar da forma que a gente consiga cumprir o nosso propósito dessa terra. Agora, o batismo com o Espírito Santo já é algo que todos devem ter, justamente porque é a mudança de caráter. E isso acontece quando muda a chavinha dentro de nós e a gente passa a ser uma nova criatura. Tá bom? Consegui te responder, entendeu? Sim, sim. É porque eu já participei de alguns retiros, algumas ministrações do Espírito Santo, e parece que é sempre muito cobrado que a gente fale em Sim. línguas. Dentre de Aham. todos os outros dons, é só esse que induzem, ensinam, querem, de alguma forma, manipular ali olha, faz isso Exato. que você vai conseguir. E eles fazem isso porque é o único dom que é visto, né? É o único dom que você consegue falar, não, aquela pessoa agora tem Deus. Por quê? Porque ela tá falando. É a forma mais chula que eu vejo. Você tem que saber se a pessoa é crente ou não pelo posicionamento, pela vida dela e pelos frutos, né? Perfeito. Obrigada. Gente, imagina, a gente tem um minutinho aqui, a nossa reunião vai cair a qualquer momento, porque já deu aqui o nosso horário e caiu. Bom, meus irmãos, voltando aqui, houve então em Atos capítulo 2 o manifestar do Espírito Santo de Deus, tá? Só para dar um pouco de contexto aqui do que a gente terminou de falar ali, da pergunta da Tamires, hoje há um foco muito grande em falar em outras línguas, porque é o dom mais evidente. É o dom mais evidente. E, principalmente, as Assembleias de Deus, principalmente o lado pentecostal aí, pesa muito nisso, nessa questão de falar em outras línguas, falando que você só é batizado se falar em outras línguas. E isso está errado, tá? O batismo, vocês estão aprendendo aqui, é a mudança de caráter. Falar em línguas estranhas é dom, tá? Óbvio que nós temos que buscar o dom de falar em línguas, justamente porque é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual, tá? Mas não adianta nada a gente ter o dom de falar outras línguas e ser uma péssima pessoa, por exemplo. O dom, ele não salva ninguém, tá? Então, nós temos que entender que há dois tipos de falar em línguas, tá? E no grego, eu não vou trazer as coisas gregas aqui para você, que é bem complexo, mas no grego a gente tem duas definições, que é a definição de falar outros idiomas, e quando eu falo falar outros idiomas, é justamente, por exemplo, você ser cheio do Espírito Santo, você já é uma pessoa batizada com o Espírito Santo, e você gera esse fruto, esse dom de falar em outros idiomas. Você começa a falar inglês, por exemplo, do nada, né? Que sonho, né, gente? Falar inglês, falar outras línguas aí do nada é um sonho. Mas é um dom e é super possível, tá? Eu conheço um pastor, eu acho que todos vocês conhecem, bem famoso, o doutor pastor Rodrigo Silva. Ele fala, ele é batizado, né, com o Espírito Santo, óbvio, ele tem ali a mudança de caráter, mas ele recebeu esse fruto do Espírito de falar outras línguas e ele acordou numa manhã falando inglês. Nunca entrou numa escola de inglês e fala inglês fluentemente. Por quê? Porque ele alcançou aí e manifestou esse dom de falar outras línguas, tá? Esse dom de falar outras línguas no quesito de idiomas, ele é muito buscado por missionários, porque os missionários têm visita a aldeia indígena, visita em outros países, e eles buscam muito esse dom. E aí eu volto na pergunta da Tamires, por que esse dom de falar outros idiomas não é nem falado nas igrejas? Não é nem buscado nas igrejas? Porque nas igrejas só falam de línguas estranhas, que é o outro tipo de falar línguas, né? Que é você falar com Deus.
Então, as pessoas colocam muito foco no falar em línguas estranhas e recebem isso e deixam de lado o falar outros idiomas e não recebe porque não busca. Meus alunos aqui entendam, vocês só recebem da parte de Deus aquilo que vocês buscam. Se vocês buscarem o dom de falar outros idiomas, vocês vão receber. Só que é aquilo que eu falo para vocês, qual que é o propósito disso? O propósito é que eu quero ser famosinho. Não, tá errado. O propósito é que eu quero ser o cara na igreja. Tá errado. Né? Igual eu falei de cura. Você quer o dom de cura, mas você está disposto a entrar dentro de um hospital e orar para as pessoas? Você está disposto ali a usar esse dom para servir as outras pessoas? Então, todo dom que a gente busca, ele tem que ter um fim, né? Que é servir o próximo. E o único dom que a gente serve a nós mesmos é o dom de falar em línguas estranhas, tá? Então, um conselho que eu dou para vocês, busquem os dons. Mas quanto mais é dado, mais é cobrado. Não interessa, você está aqui para transbordar, você está aqui para viver o melhor dessa terra, você está aqui para viver o reino de Deus em terra. Então, busque todos os dons, né? Busque os dons de maravilha, busque o dom da fé, busque o dom de falar em outras línguas, o dom que é muito, mas muito preciso para os nossos dias, que é o dom de discernimento. Esse dom, eu sei que a aula aqui não é dons, tá? Mas só dando gancho aí para vocês. Esse dom de discernimento vai fazer você andar ali da forma mais segura possível, né? Então, procurem a manifestar esses dons. Lembre-se, vocês já foram batizados do Espírito Santo quando vocês aceitaram a Jesus. Se o Espírito Santo já está dentro de você, todos os dons já estão dentro de você. Porque se é o Espírito Santo quem nos dá esses dons e o Espírito Santo está dentro da gente, então nós todos já temos esses dons dentro de nós. E o que falta agora? A manifestação desses dons, que é o que aconteceu em Atos capítulo 2. Os discípulos já estavam cheios do Espírito Santo, eles já estavam ali batizados do Espírito Santo, e em Atos capítulo 2 acontece o quê? A manifestação desses dons. E no caso aqui foi o dom de falar outros idiomas. Mais à frente, no capítulo 3 e 4, a gente vai ver que é manifesto ali neles o dom de cura. Mais à frente, o dom ali de variedade de língua. E assim a gente vai vendo que conforme a caminhada com o Espírito Santo ali vai acontecendo, os dons também vão acompanhando. Tá? Após a descida e a manifestação do Espírito Santo, Pedro, ele, de forma ousada, ele vai explicar para as pessoas o que estava acontecendo, que as pessoas não estavam bêbadas, mas sim cheias do Espírito Santo. E aí ele vai citar a profecia de Joel 2, 28 e 29, que essa profecia estava se cumprindo naqueles dias, que as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, que as pessoas estavam profetizando, que as pessoas estavam ali transbordando da presença do Espírito Santo de Deus. Nessa mensagem que Pedro prega, ele vai converter uma multidão de corações. Deixa eu ver se alguém está tentando estar aqui. Não. Nessa pregação de Pedro aqui, meus irmãos, 3.000 almas vão se render aos pés de Cristo, tá? E aqui é o início da igreja primitiva. É a manifestação dos dons espirituais mais a pregação do evangelho. E é isso que nós, pentecostais, seguimos hoje. Nós acreditamos que o Espírito Santo ainda realiza ações, nós acreditamos nos dons do Espírito Santo e também nós acompanhamos com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. Tem muitas igrejas que vai mais para o lado só dos dons e esquece da palavra, e tem outros, presbiterianos, por exemplo, os metodistas, eles acreditam mais na palavra do que nos dons, tá? Mas nós, aqui pentecostais, nós ficamos nessa dicotomia entre os dons do Espírito Santo e a palavra. Pode perguntar, irmã André. Pastor, voltando no assunto que eu fiquei intrigada, é que eu fiquei com dúvida com relação ao batismo do fogo, que eu estava aqui pesquisando,
em Mateus 3, 11 a 12, que ele fala assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Perfeito. E então, aquela parte, então, assim, e o fato de o fogo não ser de Deus, né, como o senhor disse, eu fiquei em dúvida com relação a isso. Perfeito. Eu vou abrir a Bíblia aqui para a gente ler junto esse texto e eu explico para você, tá? Ah. É Mateus 3, aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Desculpa fazer o senhor parar aí. Não tem problema nenhum. Estamos aqui para isso mesmo, para tirar as dúvidas de vocês. Cadê? Aí vocês só me confirmam se vocês estão enxergando aí a Bíblia. Não está aparecendo a Bíblia, não. Ainda não. Agora foi. Foi? Maravilha. Desculpa aí a propaganda aí do Betão. Eu só abri a Bíblia aqui, que é a primeira que veio aqui, tá? Então desculpa aí essa propaganda aí. Vamos lá. As suas vestes, aqui é João pregando, né? Aquele falando para a gente produzir frutos de arrependimento, ele falando que está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Então, na fala de João Batista, ele já está falando que o fogo não é algo que é bom. Eu já vou entrar na questão ali do Espírito Santo com o fogo, mas eu já estou mostrando para você aqui, André, na questão do texto, que ele está dizendo, o machado será posto à raiz das árvores e toda árvore que não der fruto vai ser lançado no fogo. Que fogo que é esse? É o fogo das pessoas que não produzem fruto. E qual é o fogo das pessoas que não produzem fruto? É o fogo eterno, é o fogo ali que arderá, é o fogo que nunca se apaga. Concorda comigo? Aqui nessa frase, Concordo. nesse texto? Perfeito. Vamos continuar. E aí, João Batista continua, eu em verdade vos digo que, é o texto que você leu, né? Vos batizo com água para arrependimento, perfeito, ponto e vírgula, ou seja, ele vai fazer uma subdição aqui sobre o texto que ele falou, mas, entretanto, todavia, aquele que vem após mim, quem é que vem após mim? Jesus. É mais poderoso do que eu. Então, Jesus é maior do que João Batista, ok. Cujas suas sandálias não sou digno de levar. Perfeito. E vos batizará com o Espírito Santo, perfeito, e com fogo. Esse fogo aqui, ele está atrelado a esse fogo aqui, porque senão ele tinha mudado aqui essa forma de fogo. Ele tinha falado assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo do Espírito Santo. Mas não, ele está falando tudo na mesma... Oi? Desculpa, professor, e essa vírgula aí enfatiza bem o fogo, né? Que é diferente do Espírito Santo. Perfeito, é diferente, ó. Espírito Santo é uma coisa, com fogo é outra. Qual outro momento que ele falou de fogo? Disso aqui, ó, de quem não produz fruto. E agora ele vai além, ó. Em sua mão, na mão de quem? Na mão daquele que vem após ele, que é mais poderoso. Na mão, então, de Jesus, ele limpará a eira. O que é eira? Eira é onde as pessoas ali, elas colhem o trigo e jogam o trigo numa eira, é um espaço grande. Ali na eira, ele recolhe o que eu falei aqui, né? Recolherá o celeiro, e olha aqui, queimará a palha com fogo. Aí ele falando de fogo de novo. E ele não faz distinção. Esse fogo é o mesmo fogo que esse, que é o mesmo fogo que esse, ó. E olha aqui, queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Lembra que Jesus falando que quando você pega o trigo, você tem o trigo e você tira o trigo do quê? Da palha. É a mesma coisa que João está dizendo aqui em cima.
a árvore que não produz um bom fruto. Aqui embaixo é a distinção entre o fruto, que é o trigo, da palha. E o que faz com a palha? É jogado no fogo que nunca se apagará. Ou seja, durante todo o discurso de João Batista aqui, ele fala do fogo. E durante todas as vezes que ele menciona o fogo, é esse fogo aqui, ó, fogo de juízo. O fogo que nunca se apaga. Deu para você entender, irmã André? Perfeito, pastor, agora foi. É que eu havia pegado, não peguei o contexto inteiro ali da palavra, né? Como o João Batista estava falando, eu só peguei o versículo. Perfeito. Não, perfeito. Obrigada, pastor. E é exatamente por isso que a gente entende que existe um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Justamente porque João Batista ele coloca, ó, eles vos batizará com o Espírito Santo. Se fosse com fogo, ele fala assim, ó, ele vos batizará com o Espírito Santo e vos batizará também com fogo. Só que aqui, quando a gente lê o contexto, a gente vê que essa questão do fogo é só para juízo. Ou seja, Jesus ele vai fazer distinção e vai batizar quem é do Espírito Santo e vai fazer juízo com o fogo daqueles que não é do Espírito Santo. E continuando, ele fala a mesma coisa, né? Então, toda vez que a gente vê o fogo no texto, é para juízo e não para batismo, tá? Então, esse aqui é o texto, e aí só explicando para você, irmã André, é daqui que a gente tira essa questão errada, né? Aí por quê? O que as pessoas pegam? Pegam esse versículo, cadê? Esse aqui, o 11, e não fazem a interpretação correta desse versículo. Eu já ensinei vocês lá em hermenêutica, né? Que é uma matéria de como ler a Bíblia. Como que você lê a Bíblia? Você nunca pode pegar só um versículo desse e se basear nele. Você tem que pegar o capítulo todo. Né? Você tem que pegar o capítulo todo para você entender o contexto daquele texto, entender quem que escreveu. Por isso que eu faço sempre aqueles exercícios com vocês, né? Aqueles trabalhinhos que eu dou. Quem que escreveu esse texto? Para quem que escreveu esse texto? O que quer dizer esse contexto aqui? Porque daí sim a gente consegue interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Mas eu concordo, irmã André, majoritariamente nas igrejas evangélicas se prega esse batismo com fogo aqui, e esse batismo com fogo é falar em língua estranha, e você tem que buscar isso, né? Exatamente, pastor, é isso que ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, mas assim, eu já ouvi em tantas igrejas que é o Espírito Santo quem vai te batizar com fogo, e o batismo com fogo é o falar em línguas, né? Que é o vulgarmente falando, é o que o povo fala, né? Exato. E aí é a importância da gente estudar, né? Da gente fazer teologia, da gente ir para a palavra mesmo e compreender da forma correta. Porque só pegam esse aqui, ó. Só pegam esse final aqui e falam, não, o Espírito Santo é uma coisa e o fogo é a língua, né? E aí vai. As pessoas colocam tudo no mesmo balaio aí, tá? Agora sim, obrigada, pastor. Imagina, qualquer dúvida, a gente volta aqui e a gente vê novamente, tá? Deixa eu voltar aqui no slide. Mas eu reforço aqui para vocês, busquem o falar em línguas, tá? Busquem, é algo precioso aí para vocês. Pode falar, Tamires. João, não vou deixar você sair do assunto. Olha, deixa eu te perguntar, tem muitos louvores que falam exatamente me batiza com fogo, tem uma muito conhecida até. Você acha que a interpretação fez um boom aqui na minha cabeça? Você acha que a interpretação foi errada ou não sei? Deixa eu ver. É difícil, né? Tem uma que é famosíssima tem um casal lá que canta, né? Que é famosíssimo, que fala, e tem muitos hinos e louvores que falam sobre isso. E por que dessa confusão também? Disso aqui, ó, aproveitar que eu tô com a Bíblia aberta aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. E essa música é muito forte. Atos 2, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês e eu já entro na resposta, Tamires. Aqui, vocês estão vendo a Bíblia? Estão, né? Isso aqui confunde a galera. É o Atos 2 que eu acabei de explicar para vocês. Então, cumpriu-se o dia de Pentecoste, estava tudo no mesmo lugar, de repente veio do céu um som,
Olha, veio um som como que de um vento e veemente, impetuoso. Então eles estavam todos reunidos. O que aconteceu? Começou um som. Que som? Um som de um vento e veemente, impetuoso. E esse som encheu toda a casa que estavam assentados. Perfeito? E foram vistas, ou seja, as pessoas estavam vendo línguas repartidas. O que é línguas repartidas? É justamente o que traz a sensação quando você está ouvindo alguém falando em língua estranha. E olha aqui, ó, como que de fogo? O texto está falando que era fogo? Não. O texto estava falando que era batismo com fogo? Não. O texto estava falando que, ouvindo ali as pessoas falando em outras línguas, era como se fosse de fogo, tá? Então, as pessoas atrelam o batismo com o Espírito Santo e essa coisa de fogo também, justamente pela má interpretação dos textos, né? O texto aqui em nenhum momento está dizendo isso, tá? Está dizendo que é como que de fogo e pousaram sobre cada uma deles, enfim. Aqui continua o texto. Mas essa questão do louvor é uma má interpretação, né? É uma má interpretação porque se você está cantando para Jesus, né, o Espírito Santo, te batizar com fogo, a gente já viu o que é esse batismo com fogo. Então, infelizmente, é uma má interpretação mesmo. E aí vem a pergunta, mas se é uma má interpretação, por que fizeram? Será que as pessoas são tão leigas assim, né? Principalmente o nível de cantores que a gente ouve por aí? E aí eu vou um pouquinho mais além, né? E que, infelizmente, existe um sistema, um mercado gospel. Se eu não falo dessa forma, eu acabei de dizer para vocês que majoritariamente nas igrejas evangélicas as pessoas elas confundem e falam que o batismo com fogo é o batismo com o Espírito Santo, é falar em outras línguas. Só que se eu cantar isso não vai vender. E quando eu digo vender, é vender mesmo, sabe? De ter lucro. Eu vou me comunicar e o público com que eu quero me comunicar não vai entender a mensagem que eu estou dizendo. Então, o que é mais fácil? Eu ter lucro cantando uma verdade, eu não ter lucro, mas cantando uma verdade, ou cantar ali uma inverdade e ter lucro com aquilo, né? Então, por exemplo, se eu for pregar numa igreja pentecostal assembleana, eu vou ter muita dificuldade de pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas ali já estão com a mente cauterizadas, né? Sobre essa questão do batismo com fogo e batismo com o Espírito Santo, e talvez vão até me chamar de herege. E eu estou aqui fazendo um estudo com vocês na Bíblia, mostrando a forma correta que a gente que a gente tem que interpretar. Mas eu vejo que é muito das lideranças também, né? As lideranças elas são omissas ao ensinamento correto da Bíblia. Por quê? Ontem eu estava conversando com um amigo meu falando sobre isso, porque quando eu ensino de uma maneira que eu não dou a liberdade para a pessoa, eu consigo prender a pessoa e eu consigo manipular as pessoas. Então, por exemplo, só pode ser obreiro, só pode servir aqui na igreja quem é batizado com o Espírito Santo. Como que você sabe que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Ela tem que falar em línguas. Então você começa a manipular dentro da igreja as pessoas através dessa questão dos dons de uma forma que você está interpretando totalmente errado daquilo que o texto quer dizer. Então, só respondendo você, Otamires, esses louvores, eles estão sim fazendo uma má interpretação, tá? Aí vem uma outra pergunta. Se eu cantar dessa forma, tá errado? Aí eu devolvo a pergunta que vocês nem fizeram. Você quer ser batizado com fogo? Se você quer ser batizado com fogo, então continue cantando. Mas eu não quero ser batizado com fogo, então eu não vou cantar isso, né? E aí é onde vem o estralo da teologia. A teologia, ela faz você adorar da forma correta. A teologia faz você ter um relacionamento com Deus de uma forma mais clara. A teologia faz com que você adore não mais pela ignorância, né? Mas sim com discernimento. É exatamente o que você falou.
Agora, com discernimento, a gente consegue interpretar da forma que deveria. E é desse tipo de interpretação que a gente está conversando aqui que sai essas loucuras pelas igrejas aí. As pessoas, sei lá, ser proibido cortar o cabelo, é proibido usar maquiagem, é proibido usar brinco, é proibido fazer tanta coisa ali por conta do quê? Uma má interpretação do texto. Tá? Eu sei que aqui não é a matéria disso, mas é bom a gente conversar também sobre isso. Ó, Anderson, tem um hino, Eu Navegarei. A irmã Carol, semana passada eu pedi pelo fogo. Ó, batismo com fogo a gente já viu que é para condenação, mas você pedir ali, falar em línguas, né, ou pedir o fervor, né, ou ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Pergunta do Anderson. Tem um hino, Eu Navegarei, que a igreja pega fogo, olha lá, o fogo de novo aí, ó, quando cantado. É errado cantar esses hinos? É mais ou menos o que a Tamires perguntou para nós aqui. Depende, tá? Se eu sou um cantor, eu vou evitar cantar esse tipo de hinos, porque eu vou induzir a igreja inteira a cantar comigo. Agora, se eu sou apenas alguém que estou ali embaixo na igreja e fazendo o meu culto a Deus, no momento que for cantar esses hinos aí, eu vou orar, eu vou falar com Deus de outra maneira e tal. E o que vocês que estão estudando teologia aqui jamais podem fazer é ser crítico, é ser aquelas pessoas chatas, sabe? Aqueles fanáticos doidos, eu não vou nessa igreja não, que eles estão cantando errado. A gente não vai conseguir mudar um sistema todo, né? Você tem o conhecimento daquilo que é certo. Agora, dissemina isso e começa a ensinar as pessoas perto de você, mas não fica querendo bater de frente, tá? Às vezes a igreja também não tem esse tipo de conhecimento e sofre ali pela ignorância, e às vezes é você que vai levar esse tipo de conhecimento para frente, tá? Então, como que eu posso dizer? Não menospreze o louvor da sua igreja só porque alguém está cantando isso. Não menospreze a pessoa que está louvando só porque ela está cantando isso. Às vezes ela não sabe, ela não teve a oportunidade de estar na sala de aula como essa, tá? E pelo amor de Deus, não sejam esses críticos. Eu sempre falo para meus alunos, vocês estão estudando teologia não para ser chato, mas para adorar da forma correta, né? No seu individual ali, tá bom? Bom, aqui de perguntas eu acho que foi isso, né? Bom, continuando aqui. Se tiverem dúvida, vocês me falem aí. Tá? A gente nunca teve uma aula com tantas dúvidas esse assunto. Eu tô surpreso aqui, viu? Tô surpreso, e é isso mesmo. Na segunda-feira presencial, eu mais respondo dúvidas do que dou. Então fiquem tranquilos, tá? Que a ideia é que vocês leiam um livro, né? Que o livro é onde tem a matéria ali, e aqui em sala de aula a gente vai para esses debates mesmo e eu tire as dúvidas de vocês, tá bom? Voltando aqui, quando o Pedro ele termina a pregação, e se vier qualquer pergunta de novo aí, fica à vontade, tá? A gente volta na matéria, não tem problema nenhum. Após a pregação de Pedro, a gente tem ali 3.000 almas se rendendo, né? 3.000 almas se rendendo a Cristo de uma maneira avassaladora. Irmãos, Pedro, ele era um pescador, ele era alguém que não era letrado, ele não tinha o dom de falar, né? Ele não tinha ali as palavras corretas. Mas, na primeira pregação, agora cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se rendem. Então, aqui é o que eu falo do equilíbrio de você estudar, sim, a palavra, que é o que a gente está fazendo aqui, mas também o equilíbrio de buscar o Espírito Santo, e buscar os dons, e buscar a manifestação também dos dons na sua vida. Tá? E aqui a gente tem também algumas teorias sobre o nascimento da igreja. Algumas pessoas acreditam que a igreja nasceu lá no batismo de Jesus, quando ele batizou no Rio Jordão. Outras pessoas acreditam que quando Cristo separou os discípulos foi onde nasceu a igreja. Outros acreditam que quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, lá em João 20, é onde nasceu a igreja. E outros acreditam que nasceu aqui em Pentecoste, que é defendido também pela maioria aí dos teólogos mais ortodoxos, tá? Aí vocês ficam livres aí para ter a opinião de vocês, tá? Se vocês acham que é no batismo de Jesus, se é ali quando ele separou os discípulos, se é quando ele soprou o Espírito Santo, ou se é aqui em Pentecoste, é aberto isso, tá ok? Mas a grande maioria
a grande maioria atesta que a igreja primitiva, ou a igreja que nós conhecemos, ela nasce aqui em Atos capítulo 2, na manifestação do Espírito Santo. Tá bom? E como veio a manifestação do Espírito Santo, nasce então a igreja primitiva, que era a igreja de Jerusalém. E essa igreja, ela nasceu com muita união. A Bíblia vai dizer, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só que interessante. Toda a igreja deve ter doutrina, comunhão, partir do pão e oração. É assim que a igreja primitiva ela cresceu, ela se expandiu. Todos juntos, reunidos na comunhão. A Bíblia vai dizer que eles repartiam o que tinham um com os outros. Eles oravam ali de forma incessante. E nessa igreja primitiva, ela vai ter um pastor presidente dessa igreja, né? Vai ter uma pessoa que vai encabeçar essa igreja. E pasmem, tá? O pastor presidente da igreja de Jerusalém não foi Pedro. O pastor presidente da igreja de Jerusalém não foi Tiago. Não foi Tiago, desculpa, não foi João. Mas, na verdade, o pastor presidente da igreja de Jerusalém foi Tiago, que eu acabei de mencionar. Tiago foi ali o pastor que arrebanhou o povo em Jerusalém. Tá? Pedro, João, André, os outros apóstolos, eles foram abrindo igrejas e se espalhando. Cada um foi para algum lado ali de Israel e outras cidades, outros países também. Existe um livro, pessoal, para quem gosta de ler aí, um livro muito bom, chamado O Livro dos Mártires, de John Fox. Eu tenho, se alguém quiser emprestado, na segunda-feira lá eu posso emprestar. Esse livro, O Livro dos Mártires, ele conta exatamente como foi a morte de cada discípulo e para onde que eles foram, né? Então tem discípulo que foi para a Índia, tem discípulo que foi ali para a Síria, tem discípulo que ficou em Jerusalém, morreu em Jerusalém. Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a ser morto, né? Esse Tiago, pastor presidente aqui que eu estou contando para vocês, ele foi o primeiro a ser morto. Depois Pedro também foi preso ali em Atos capítulo 12, só que Pedro não chegou a ser morto ali por Herodes. A igreja orou, né? E ele foi liberto. Enfim, tem toda aquela história de Atos capítulo 12. Mas aqui, falando um pouco do ministério de Pedro e João, eles caminharam em oração e eles iam ao templo, eles continuaram as suas rotinas pregando o evangelho. E ali eles encontram um aleijado de nascença. E Pedro diz, ali é famosíssimo isso aqui, né? Pedro diz que não tinha prata nem ouro, mas tinha Jesus. E por isso ele deveria levantar e andar. Aqui aconteceu o primeiro milagre extraordinário de uma cura, não através agora de Jesus, mas sim dos seus apóstolos. E esse aleijado aqui, ele foi curado e entrou no templo glorificando a Deus, né? E por conta desse milagre que Pedro fez, ele foi preso. Enfim, começou uma perseguição ali desta igreja. Mas conforme a igreja ia sendo perseguida, ia sendo oprimida, mas também a igreja ia crescendo. Então, vocês lembram que eu falei lá quantas pessoas tinha mesmo no cenáculo quando desceu ali o Espírito Santo? Vocês lembram? Quem anotou aí? Eu falei agora há pouco quantas pessoas tinham no cenáculo ali, reunidas. Dou-lhe uma. Valendo ponto, hein? Não é possível que ninguém anotou. Quem chuta? Irmão, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Quando Pedro pregou, você está falando? Não, antes de Pedro pregar, lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo, quando eles estavam reunidos. Acho que é 120, não é? 120. Boa! É bom a gente ter esses números, tá? Vamos lá, eu vou recapitular com vocês. Jesus inicia seu ministério, uma pessoa. Aí ele vai e chama 12. Já cresceu para 12. Depois ele vai escolher mais 72.
que vai ser os seus discípulos missionários ali. Aí Jesus é morto, ressuscitado, e ele é assunto aos céus. Quando Jesus é assunto aos céus, ficaram reunidos ali em Atos capítulo 2, 120 pessoas. Olha só o crescimento da igreja. 120 pessoas. Aí, é o que a irmã Tamires falou agora, Pedro ele vai e prega. Quando Pedro ele vai e prega, de 120 pessoas, a igreja já vai para 3.000 pessoas, porque 3.000 almas se renderam. Aí, em Atos capítulo 4, ou capítulo 3, Pedro vai pregar novamente. 5.000 almas vão se render. Olha só o crescimento da igreja. É um crescimento exponencial. A cada tempo que vai passando, a igreja vai crescendo, vai rompendo, vai crescendo, e a perseguição também vai crescer em cima desses cristãos. E aí, o que eu vejo aqui? Quanto mais perseguição, mais o crescimento. Eu vou repetir. Pode ser para alguém aqui. Quanto mais perseguição, junto também vem o crescimento. Por que Deus às vezes permite a gente ser perseguido? Justamente porque Ele quer que a gente cresça. A gente só cresce na vida quando a gente é perseguido, porque a perseguição nos tira do comodismo. Às vezes a gente está num lugar totalmente acomodado e o comodismo não deixa a gente crescer, porque o comodismo faz que a gente olhe para o nosso cenário e fale assim, tá tudo bem, eu tenho tudo que eu quero, tá tudo ótimo, eu tô bem, tá tudo ok na minha vida. Então a gente não cresce, porque a gente não procura evolução. Agora, quando a gente é perseguido, a gente é obrigado a sair do comodismo. E é aonde começa esse crescimento geral. Lembra lá quando o povo estava dentro do Egito? Eles passaram 430 anos no Egito. E quanto mais o Egito, os egípcios, né, perseguiam o povo de Deus, mas eles cresciam. Então, guardem isso. Perseguição não é sinônimo que você está errado. Perseguição é sinônimo que Deus quer fazer você crescer. Se você está sendo perseguido no trabalho, na escola, na família, se você está sofrendo uma perseguição, nem você está entendendo isso, saiba que é Deus colocando você numa zona de crescimento. Crescimento. Não entenda isso do lado mal, né? Porque a gente entrega a vida para Jesus e aí as coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente atribui a quem? Ao diabo, a coisa ruim, ao sete pele. Mas a gente não entregou a nossa vida na mão de Deus. Então, se a gente entregou a nossa vida na mão de Deus, a porta fechada também é Deus. A doença também é Deus. O problema também é Deus. A perseguição também é Deus. É Ele permitindo essas coisas acontecerem na nossa vida, justamente porque Ele quer extrair alguma coisa de nós. Então, se a sua vida está na mão dele, para de atribuir as coisas ao diabo, mesmo que sejam ruins. Eu sei que é difícil a gente aceitar coisa ruim de Deus. A gente estudou os livros poéticos, vocês aprenderam com Jó, né? Jó, ele teve o maior dos sofrimentos que alguém pode passar. E ele atribuiu tudo isso a Deus e foi fiel a Deus. Então, sempre pense nisso. Está sendo perseguido, saiba que chegou um momento de crescimento para você, tá? Eu vou parar nossa aula justamente aqui, nessa parte, que é onde a igreja para de crescer, que eu preciso liberar vocês para fazer prova, tá? Vai chegar ali em um certo momento que a igreja vai parar de crescer. Quando que ela para de crescer? Através desses dois aqui, ó. O pecado fatal de Ananias e Safira. Esse casal, ele teve uma atitude de engano. Eles venderam uma propriedade e eles retiveram parte desse dinheiro, tentando enganar os apóstolos. Ambos caíram mortos, causando grande temor na igreja e nas pessoas que ouviram sobre o ocorrido. Muita gente interpreta isso aqui de uma maneira totalmente errada, principalmente os pastores lobos aí, né, que querem usar isso aqui para tirar dinheiro ali dos irmãos, falando que se você não der o dinheiro, você vai morrer, né, porque esse casal aqui, eles morrem. Mas o que acontece aqui? Esse casal, eles tinham uma propriedade e eles venderam. Só que não tinha problema eles darem uma parte desse dinheiro ali para os apóstolos. O problema é que eles queriam comprar uma posição, eles queriam mostrar que eles estavam fazendo, eles queriam comprar uma posição. Depois você vê ali que eles tinham uma ligação com Barnabé,
e eles queriam comprar ali uma posição de glamour, uma posição de, olha, eu sou o bom, eu sou o cara. Por quê? Porque eu vendi ali uma propriedade e dei ali uma grande parte para a igreja. Só que os apóstolos, eles estavam ali sob o Espírito Santo de Deus. E lembra que eu falei que a igreja primitiva nasceu na comunhão, nas orações, no partir do pão? Então, era uma igreja muito unida, era uma igreja ali que todo mundo queria se ajudar. Aí, do nada, apareceu um casal que queria se aparecer e não ajudar, que queria uma posição de destaque pelo dinheiro que eles tinham e não com um coração contrito em ajudar os apóstolos. E é nesse cenário que Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele libera uma palavra ali de morte, e esse casal aí, eles morrem. Por quê? Porque eles estavam violando a comunhão que existia na igreja primitiva, violando a comunhão pura que existia ali, para tentar se autopromover com dinheiro. Isso nem acontece hoje, tá? Isso nem acontece hoje, mas aconteceu há 2.000 anos atrás aconteceu, mas isso nem acontece, né? As pessoas usando dinheiro para querer posição. Isso acho que vocês nunca viram por aí, né? Mas é isso que acontece aqui em Atos. Não sei agora se é Atos capítulo 4 ou 5, tá? Me perdoe aí que a mente já foi. Mas Ananias e Safira, deixa eu só confirmar agora aqui. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, tá? Atos capítulo 5. Então, a gente vê um crescimento exponencial da igreja desde Jesus até Atos capítulo 4. Até Atos capítulo 4, a igreja já tem mais de 5.000 membros. Em pouco tempo, tá? Em pouco tempo, mais de 5.000 membros. No capítulo 5, houve aí uma pausa nesse crescimento. Por que houve uma pausa nesse crescimento? Porque alguém estava querendo usar o seu dinheiro para comprar uma posição entre a igreja primitiva, tá? Entre a igreja primitiva. E daqui em diante a igreja ela para de crescer por um momento e depois ela retoma ali na expansão do evangelho, porque Atos dos Apóstolos é como que os apóstolos ali expandiram o evangelho de Cristo para as cidades e os países circunvizinhos, tá bom? Eu não vou entrar mais a fundo aqui no livro de Atos, mas a gente vai ver em Atos capítulo 9 a conversão de Paulo, que é Saulo. A gente vai ver Pedro sendo liberto da prisão, outros milagres acontecendo, as viagens missionárias de Paulo, a primeira reunião de obreiro ali, né, reunindo todos os discípulos. E a gente vê que o livro de Atos ele não tem fim, tá? Se você pegar o último capítulo do livro de Atos, você vai ver que Lucas está contando uma narrativa de uma história e simplesmente o texto acaba, sem um final ali. Por quê? Porque até hoje nós estamos vivendo Atos dos Apóstolos, até hoje a gente está vivendo os atos da igreja primitiva, a igreja ainda vive, a igreja ainda está de pé, e até hoje a gente está vivendo isso, tá bom? A matéria, meus irmãos, é essa, Evangelhos e Atos, é um panorama do como foi os Evangelhos e um panorama aqui do livro de Atos. Infelizmente, não tem mais tempo aqui para a gente aprofundar. Eu vou liberar a prova para vocês, eu vou mandar a prova ali no nosso grupo para vocês realizarem. Fazem a prova com calma, tá? Tem algumas questões ali que a gente tem que ler bem ali para interpretar a palavra da forma correta para a gente não errar, tá bom? A nota da prova, até segunda-feira eu consigo lançá-la no sistema para vocês. E lembrando, a gente volta somente agora em janeiro, tá? A gente só volta em janeiro, mas o nosso grupo está ativo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim, a gente tira as dúvidas ali, e eu aconselho vocês a entrarem aí e a lerem as cartas de Paulo. Por quê? Porque a gente vai começar a estudar ali em janeiro as cartas de Paulo, estudar ali toda a movimentação do apóstolo Paulo em relação a isso, tá bom? Então, gente, ótima prova para vocês. Não só isso, eu quero agradecer aí por esse ano letivo que a gente estudou junto, muito aprendizado, muita coisa que a gente estudou aqui e a gente aprendeu. Vocês tenham aí um excelente final de ano, boas festas a todos aí, né? Se quiser trazer um presente aí, professor, fica à vontade.
Mas boas festas para vocês aí e quero encontrar vocês aí em janeiro para a gente continuar nossos estudos, tá bom? Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida da prova ali pode me mandar também, que eu ajudo vocês se tiverem alguma coisa. Lembrando, tá? A prova é um link, você acessa o link ali, vai cair num Forms. Não esquece de colocar o nome de vocês, preenche tudo e no final coloca em enviar. Colocou em enviar, eu já recebo e vocês já conseguem ver a nota de vocês na hora, tá bom? Vocês conseguem ver a nota de vocês na hora. Tem algumas perguntas ali que você tem que digitar, né? Que você tem que escrever. Essas perguntas, o sistema ele não corrige na hora, porque, como vocês escreveram, eu que tenho que interpretar aquilo que vocês escreveram, tá? Então, não é que vocês erraram. Ele pode mostrar que vocês erraram ali, porque é eu que vou dar a nota depois, tá bom? Obrigado, irmã Andréia. Deus abençoe. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, fique à vontade, mas já libero vocês aí e já vou mandar a prova de vocês lá no grupo, tá bom? Deus abençoe, boa noite a todos aí, um ótimo final de ano aí para todos vocês. Boa noite, professor. O senhor também, viu? Deus abençoe. Bem, muito obrigado. Boa noite, senhor. Não, vai continuar vendo. Boa noite, Anderson. Deus abençoe, tamo junto.